psicanalista austríaco Freud, ao longo de sua carreira, ele desenvolveu a teoria das pulsões. Ele vai falar que as pulsões elas parecem com instintos, mas elas têm algumas diferenças. Por exemplo, os instintos animais, eles são padronizados, eles possuem natureza e eles são hereditários. As pulsões não, pois elas são aleatórias. No início dessa formulação dessa teoria pelo Freud, ele coloca as pulsões no inconsciente. Depois, ao longo da teoria dele, ele vai desenvolver o id, o ego e o superego, e isso vai mudar. E essas pulsões elas sairiam do inconsciente como uma descarga de energia do aparelho psíquico. E quando elas saíssem do inconsciente, elas iam encontrar a pré-consciência e a consciência. E aí aqui está o problema. Porque quando essas pulsões elas saem do inconsciente e chegam na consciência, elas encontram uma espécie de barreira. Porque a consciência é onde está adotada a cultura e as regras morais. Toda a nossa vivência está no consciente. Quem utilizou a teoria das pulsões foi o Norbert Elias, um sociólogo. E formulou outra teoria dele próprio chamada processo civilizador. Ele vai falar que dentro do processo civilizador está contido o processo social. E esse processo social é específico para cada sociedade. Ele vai ser responsável de pegar essas pulsões do indivíduo e barrá-las. Fazer com que elas, ao se encontrarem com as regras morais e com a cultura, elas se dissolvam. Ou elas sofram um conceito chamado na psicanálise, que é a sublimação, que é o direcionamento dessas pulsões para outro lugar. Porque, segundo o próprio Freud, e aí o Norbert Elias vai também se ater a essa parte da teoria freudiana, nós temos impulsos não só de desejos sexuais e outros impulsos, mas nós também temos impulsos e pulsões de autodestruição e nós também temos impulsos e pulsões de morte. Então, tanto por causa disso, quanto por causa da própria energia psíquica do próprio ser, essas sociedades elas precisariam regir, de certa forma, essas pulsões, para que nem o próprio indivíduo e nem a sociedade a qual ela está contida tivessem problemas decorrentes dessas pulsões. Totem e Tabu foi publicado entre 1912 e 1914, baseado em estudos da antropologia, etnologia, biologia e história. O Freud faz uma análise profunda sobre a religião totêmica e seus rituais, sendo Totem e Tabu a primeira aplicação da psicanálise a questões da psicologia social e fazendo relação entre os neuróticos e os povos primitivos, como ele considerou na época. Uma das características do totemismo que Freud liga à psicanálise é que quase em toda a parte que vigora o totem, há também uma lei de que os membros do mesmo totem não podem ter relações sexuais entre si. Desse modo, as regras do totemismo são feitas para que não exista possibilidade de incesto, criando assim um tabu do incesto. Tabu sendo aquilo que não pode ser tocado, não pode ser comido, não pode ser feito. E ao longo do livro, Freud chega à conclusão de que os dois tabus, que seria não casar com alguém do mesmo clã e não matar o animal totêmico, se relacionam com os dois desejos reprimidos do complexo de Édipo, que esse complexo forma o núcleo de todas as neuroses. E as contribuições de Totem e Tabu para as ciências sociais são que, nesse livro, o Freud faz um estudo detalhado sobre o totemismo, baseando-se nos dados obtidos pela antropologia no final do século XIX e o início do século XX, de autores como o Fraser, o Taylor, o Robson Smith, para tentar explicar como surgiu o tabu do incesto. E esse estudo trouxe uma grande contribuição para a antropologia da religião. O antropólogo belga Lévi-Strauss, considerado o fundador da antropologia estrutural, foi muito beneficiado pela psicanálise, como ele afirma em seu livro Tristes Trópicos, no capítulo Como se faz um etnólogo. Lévi-Strauss afirma que o Freud contribuiu em sua formação de modo que o ajudou a entender que existem construtos além da lógica e da racionalidade, algo pré-lógico, que estaria em seu âmago ligado ao mundo afetivo e inconsciente. Mergulhando um pouco mais nas contribuições de Freud nas ciências sociais, o Mal-Estar da Civilização irá abordar a influência da cultura na vida humana.
como produtora de ideais e morais, ela tem como objetivo de repreensão e reorganização das nossas pulsões, moldando os nossos seres para que sejamos enquadrados no convívio social. Um dos principais mecanismos que Freud irá abordar nesse texto será a propagação do desejo de afeto, o sentimento de ser amado e de amar ao próximo. É por meio desse mecanismo de aceitação, de ser amado e de querer ser amado, que ele irá se apropriar das nossas vontades e, de certa forma, nos controlar para o convívio e as suas vontades em sociedade. Freud foi inspiração para diversos outros pensadores dentro das ciências sociais. Um exemplo claro disso é Zygmunt Bauman e Herbert Marcuse. Bauman irá determinar o conceito de modernidade líquida, onde ele irá explicar como cada vez mais estamos fadados a seguir as indicações e os comandos de uma classe dominante, de uma cultura dominante. Como nos perdemos através daquilo que nos é vendido por essa cultura e pela sociedade. Já Herbert Marcuse irá questionar sobre como o capitalismo cada vez mais acaba sendo um propagador de novas necessidades, e como cada vez mais nós vemos em nossa sociedade contemporânea o sofrimento como um resultado positivo para o nosso progresso, seja ele individual ou social. A obra Mal-Estar da Civilização tornou-se fundamental para as pesquisas por nos oferecer diversos insights profundos sobre a interação e os conflitos entre o indivíduo e a sociedade, nos levando a questionar como nossos desejos pessoais muitas vezes colidem com as normas, regras culturais e éticas da sociedade em que vivemos. Além disso, a obra de Freud enfatiza a repressão do inconsciente, que frequentemente leva a conflitos psicológicos, e isso é uma essência para entender como que os indivíduos se relacionam uns com os outros e com a sociedade. Afinal, os desejos reprimidos podem se manifestar de maneiras inesperadas e, com isso, moldar nossas interações sociais. Em suma, o Mal-Estar da Civilização, de Freud, não só nos ajuda a compreender esses dilemas psicológicos individuais, mas também lança toda essa luz sobre essa complexidade das relações sociais, destacando constantemente essa luta entre necessidades pessoais e as demandas da sociedade. Por isso, a obra continua a ser uma leitura essencial para qualquer estudante de ciências sociais que deseja explorar todas essas complexidades das interações entre o indivíduo e a sociedade.